sangue, bom fluxo de sangue, por exemplo. Ele é o maior causador dos derrames cerebrais, pequenos vasos de sangue que se rompem no cérebro. Além dos cânceres de pulmão, esôfago, etc., e também outros problemas respiratórios. Então, não poderíamos deixar de falar dessa droga. E existem várias formas. Hoje nós temos um medicamento muito bom, não é a minha área medical, mas eu sempre falo dele, porque eu tenho visto em consultório o resultado, que é o bupropiona, que é uma droga de drogaria, que deve ser prescrita pelo médico, de preferência o psiquiatra, para que a pessoa possa reduzir o desejo dele. Só que existe algo muito maior, que é a vontade, o desejo. Então, se há algum fumante aqui, diga para você mesmo: um dia eu vou parar. Um dia eu vou parar. Diga isso para você. Não faça o que muitos dizem: eu casei com isso. Eu vou morrer com isso. Diga para você mesmo: um dia eu vou parar com esse comportamento. Falando do álcool, outra droga lista, eu trouxe a Jaqueline aqui. Eu poderia trazer muitas fotos dela, mas eu só trouxe essa foto. Essa menina que você está vendo ali embaixo, uma foto, menina bonita, estava num carro com os amigos, e o motorista bêbado bateu contra o carro dela. E hoje ela tem esse slogan: nem todos os que batem com o motorista bêbado morrem. Você pode falar: puxa vida, ela ficou assim. Não precisam me responder. Quantos de vocês gostariam de ter essa fisionomia? Estar vivo. Eu pedi às pessoas para levantar a mão em alguns locais, agora não peço mais, porque a grande maioria levantaria a mão querendo, às vezes, até não ter vida. Mas ela teve a dignidade de continuar vivendo, e ela montou uma campanha para falar exatamente sobre isso. Ela perdeu visão, ela perdeu movimentos, e o corpo foi todo incendiado. E é alguém que realmente tem algo muito mais do que derme e epiderme. É alguém que não está muito preocupada com a espinha, mas com a vida verdadeira. E ela lançou essa campanha, e essa é a fisionomia dela hoje. Vocês podem buscar na internet sobre a história da Jaqueline, que está nos Estados Unidos, inclusive. Se nós falarmos dessa outra droga, lembre-se, meu objetivo não é ficar muito em palavras aqui. Eu trouxe apenas a folhinha e todo mundo já sabe o que é. Não precisa explicar muito. Mas essa substância, que no caso é a maconha, para quem não sabe, a folha da maconha, infelizmente, tem sido consumida de uma maneira irresponsável. Eu já quero começar dizendo o seguinte: eu não sou contra o canabidiol. Canabidiol, ele é extraído da maconha, porque a maconha tem o que nós chamamos de THC, tetrahidrocanabidiol. O canabidiol, extraído da maconha, ele está sendo uma coisa boa para crianças, por exemplo, que têm epilepsia. Eu não sou contra. Não sou contra fazer sapato, camisa da maconha, que se faz também. Agora, eu como profissional da saúde, eu sou contra aquilo que está acontecendo, que muitos estão fazendo uso e levantando a bandeirinha da maconha, dizendo que isso é legal. Veja bem, muitas pessoas que hoje estão no crack começaram pela maconha, e é uma coisa até básica, mas todos os que eu já entrevistei não foram em um laboratório para ver se estava usando maconha mesmo.
Eu participei em Bauru de uma campanha de uma favela lá, que ia ser invadida pela polícia, era uma invasão pacífica, e eu participei dessa campanha junto com a polícia, e eles mostraram o que tinha lá. Tinha uma pedra de crack, e as pessoas fazendo ali toda essa movimentação, e o que sobrava eles jogavam no saco da maconha, potencializando a maconha. Então, muitas pessoas que usam maconha hoje estão usando crack e nem sabem. Veja, o controle de qualidade, ISO 9000 e outras coisas mais que talvez existam aqui em outras empresas, não se tem uma biqueira. O que eles querem é apenas ganhar dinheiro ilicitamente. Então, eu quero dizer para vocês que maconha, vocês não podem, aqueles que talvez não usou, não ter essa curiosidade. E hoje eu queria matar a curiosidade daqueles mais curiosos. Agora vocês vão ficar. Esse psicólogo enlouqueceu, né? Eu fui aos Estados Unidos e algumas escolas e algumas polícias estão usando esse óculos para trabalhar com a criança. Eu sei que você não é uma criança, mas esse óculos ele traz assim uma espécie de sensação visual da maconha. Alguém se bonito? Agora pode, pessoal, fique tranquilo, você não vai ficar, é só alguma coisa visual. Por favor, vamos ver. Please. Qual é o seu nome? Nivaldo, muito prazer, eu tenho um irmão chamado Nivaldo. Olha aí. Se gostar, é outra coisa. Nivaldo, décima. Por favor, olha a perninha aqui, tente andar. Isso, eu estou aqui, eu estou aqui. Pode vir, por favor. Pode andar mais um pouco. Isso. Por favor, tente colocar o seu indicador direito na ponta desse objeto. Muito bem, isso é um simples teste. Obrigado. Palmas para o Nivaldo. Para a gente não pegar muito tempo dessa palestra, em outras ocasiões eu trago uma bola e a pessoa, a bola está aqui e ela não consegue chutar. Mas hoje vamos ficar só com o Nivaldo aqui, muito obrigado. Veja bem, existe uma distorção visual. Há casos de pessoas que fazem uso de maconha e elas têm uma dificuldade de enxergar, né? É como se ela fosse abre aspas ali, em alguns momentos, aquela sensação de astronauta. Outra coisa que a maconha causa é a perda de tônus muscular. Quantos de vocês já viram uma pessoa andar assim? Sabe essa perda de tônus muscular, que a pessoa fica mais relaxada? É por isso que o canabidiol ele ajuda na perda de tônus muscular. Brincadeiras à parte, pessoal, mas veja bem, nós precisamos enxergar esse perigo de uma maneira diferente. Às vezes nós somos engolidos por aquilo que muitas pessoas estão achando ser normal e não é normal. Você deve sair daqui hoje como um agente multiplicador disso. Quer você queira ou não, desculpe a minha pretensão, existe perto de você alguém que pode se tornar um dependente crônico. E você pode ajudar. Seja um familiar, um amigo, um vizinho. E
Se você tem essa consciência, você passa a ser um agente multiplicador dessas verdades. Bom, tecnicamente falando, nós temos a nossa dura máter, aí é um cérebro cortado, né? Na faculdade, hoje não muito mais, mas nós estudávamos com o cadáver. Então, serrava-se o cadáver, normalmente era um indigente, que ia para a faculdade e a gente estudava ele ali. E essa peça está mostrando o nosso sistema límbico, ou seja, a região das emoções, que é o centro do nosso cérebro. E nós temos também uma outra área chamada circuito de recompensa cerebral. Circuito de recompensa cerebral. O que é isso? Isso é uma das belezas que nós fomos criados. A capacidade de sentir prazer. Isso é excelente. Prazer de um doce, o prazer da água, o prazer sexual, o prazer de uma promoção, o prazer de um elogio, o prazer normal. Essa é a excelente notícia. Só que pode ser um prazer artificializado. E é exatamente isso que a droga faz. Ela artificializa o prazer. Ela faz com que o cérebro libere mais neurotransmissores na forma indevida, no momento indevido. Ou seja, ela provoca um prazer que não existe. E é por isso que o caminho de toda pessoa que usa, por exemplo, cocaína, é a depressão. O caminho de todos que usam álcool também cai na depressão. Nós temos 3 tipos como se classificam as drogas. Elas são depressoras, elas são estimulantes e elas são alucinógenas. E a gente sabe que o nosso cérebro, infelizmente, ele se adapta a isso. É um corpo estranho que entra nessa área, no circuito de recompensa cerebral. E ali o cérebro entende que é algo bom. Na verdade, ele libera esses neurotransmissores, como dopamina, serotonina, ocitocina. São hormônios da alegria, muitas vezes, são neurotransmissores. Então o cérebro é enganado, a verdade é essa. Por isso que uma pessoa, quando ela está alcoolizada, ela não consegue equilibrar. Porque as informações no cérebro que mantêm o equilíbrio, elas estão sendo deturpadas. É por isso que filho mata mãe. Nós temos vários casos de mães que jogaram fora a droga do filho e o filho assassinou a própria mãe. Depois ele foi entrevistado e ele falou, não sei o que aconteceu naquela hora ali. Ele estava sobre a síndrome de abstinência. E ele tirou a vida da própria mãe. Então é muito importante nós termos esse conhecimento técnico de que se faz mal ao cérebro. Veja bem, não é papo de psicólogo isso. Existe um sábio que ele disse uma frase linda sobre a mente humana. Ele disse o seguinte: sobre tudo que se deve guardar, guarde a sua mente, porque dela procedem as fontes da vida. Sobre tudo que se deve guardar, guarde a sua mente, porque dela procedem as fontes da vida. Você verá pessoas com o rim do outro. Você verá pessoas com o coração do outro. Você verá pessoas com as pernas do outro. Mas você nunca verá alguém com a mente do outro. Porque os seus conteúdos intrapsíquicos
são intransferíveis. Essa frase eu criei por causa de todo esse conhecimento, de ver pessoas que muitas vezes não valorizam o cérebro, não valorizam aquilo que pensam, não valorizam a nossa dura nata, que é o que nós temos de mais importante. Se você levantar a mão, o seu cérebro é quem deu esse comando. Se você teve fome e sede, é o seu cérebro que deu esse comando. Se você acordou para vir aqui hoje trabalhar, e se você tem responsabilidade, amor, carinho, tudo é o seu cérebro que comanda. Por isso nós prevenimos o uso de droga, dizendo que droga não combina com aquele que quer viver uma vida sadia e ter uma qualidade de vida. Outra frase que eu criei foi essa: todo disfuncional dependente um dia se dizia um experimentador consciente. Todo disfuncional dependente um dia se dizia um experimentador consciente. Traduzindo, o dia que eu quiser eu paro. Quem nunca ouviu essa frase de alguém da família? Não, o dia que eu quiser eu paro. Todas as pessoas que eu atendo em consultório, em clínicas, diziam a mesma coisa. Se tornaram disfuncionais, se tornaram dependentes. E hoje tem a doença chamada transtorno. Quais são os tratamentos para essa questão das drogas? Primeira coisa, nós trabalhamos com entrevista motivacional. Precisamos ter empatia com a pessoa. Se ela quer, se ela já saiu da negação, se ela já saiu desse estágio que ela bate no peito e fala, o dia que eu quiser eu paro, e ela fala, eu quero mudar de vida, eu preciso de ajuda, nós vamos ouvi-la, nós vamos ter uma entrevista motivacional. Depois uma intervenção breve, vamos começar a fazer um trabalho para que ela comece a ter iniciativas de mudança. São estratégias terapêuticas. E precisamos trabalhar a prevenção à recaída. Infelizmente, eu estou há mais de 35 anos trabalhando com dependência química. Mais de 35 anos. Imaginem vocês, quantos enterros eu já fui. Eu conheço P1, P2, penitenciárias, outras cadeias, outros locais, né, que a gente vai visitar, às vezes até é constrangedor para mim. Eu entro, hoje, graças a Deus, estão fazendo palestra dentro das cadeias, eu me voluntariei para isso, e tem o CDP, né, Centro de Detenção Provisória em Bauru, e quando eu chego lá, é triste de ver pessoas que sentaram no recamier do meu consultório, e pessoas que estavam nas clínicas onde eu presto serviço também, e eu passo no raio, né, lá onde estão presos, e as pessoas, Salviano. Aquela pessoa teve uma chance, e ela não agarrou a chance. Infelizmente, foi para outro caminho, né? Então, o tratamento não é algo fácil. Pode haver recaídas. Medicamento é importante, terapia é importante, mas a mudança de comportamento também é algo extremamente importante. Eu indico grupos de apoio como a ANA, grupos de famílias também, é importantíssimo que a família se envolva, porque de fato é uma doença. Uma vez que foi constatado que a pessoa ela está dependente, precisa de tratamento. Então tem essa abordagem também para a família. Eu quero só abrir um parênteses aqui e dizer que existe
né, isso é um contexto vasto, né, que tem uma outra palestra que é sobre codependência, somente para familiares e às vezes até profissional da saúde que se tornam codependentes. O que é um codependente? Codependentes são todas as pessoas que não usam droga, mas sofrem tanto quanto aquele que usa. É o pai, a mãe, o irmão, a esposa, o tio, o avô. Eles não usam, mas não vivem mais. Eles não têm vida, eles estão se defiando por causa do filho, por causa de alguém da família. E muitos profissionais da saúde, às vezes profissionais em empresas, ficam tão tristes que começam a viver uma codependência. Então, codependência também precisa ser tratada. No mínimo 5 pessoas sofrem com o uso de droga de um dependente. No mínimo 5 pessoas. Bom, nós falamos um pouco aí da prevenção e das drogas, mas nós precisamos também falar de resgate de valores. Eu peço licença a vocês para falar de uma pessoa. Essa mulher está segurando ali 2 filhos, e um deles é esse aí, uma criança, mais ou menos 3 anos. E essa criança, ela teve amor de mãe, de pai, de irmãos, mas infelizmente não passou por uma palestra talvez como essa, e começou a usar drogas. Aos 13 anos já havia se tornado um dependente. Nessa época, cabeludão, e aí um dia ele precisou de uma internação num lugar chamado Esquadrão da Vida de Bauru, onde pessoas simples cuidavam de outras pessoas. Fevereiro de 1991, essa pessoa chegou lá e ela entendeu que precisava ficar no local. O local precário, onde se passava até fome. Mas tinha uma coisa muito importante lá: espiritualidade. Aquilo que muitas pessoas estão perdendo no dia de hoje. Aquilo que muitas pessoas estão banalizando no dia de hoje. Essa pessoa passou por uma recuperação durante 8 meses e ela foi convidada para permanecer no local. A única exigência dessa pessoa foi: eu quero estudar. Se eu puder estudar, eu vou permanecer aqui e vou ajudar outras pessoas. Teve incêndio, teve muito trabalho. Essa pessoa foi horticultor, agricultor, suinocultor, apicultor, caminhoneiro, e nas horas vagas estudava psicologia. Sempre gostei de cuidar dos animais, e uma das coisas que me fez permanecer nesse lugar foi que tinha um campo de futebol e muito animal. Ali do meu lado está o Rodrigo, é também um palestrante. Rodrigo teve o irmão assassinado e ele foi um dos meus companheiros lá durante a minha recuperação. Quando os meus pais me deixaram nesse lugar, eles falaram: você não precisa disso, porque eu estava só fumando maconha e experimentei cocaína uma vez, mas eu me conhecia, eu sabia onde iria dar aquilo, e eu não queria destruir a educação que a minha mãe havia me dado. Honrar pai e mãe, isso é muito importante.
Não foram fáceis os meus dias. Eu não lembro a quantidade de cascavel que eu matei. Eu não lembro quanto frio eu passei. Eu lembro que eu tive fome e teve dias que não tinha pão para comer. Houve um dia que nós nos reunimos para agradecer o café e era só chá de erva cidreira que tinha. Eu me lembro que o estômago ficava fazendo aquele barulho e eu arrotava erva cidreira. E eu ia para o campo trabalhar. Eu colhi milho, colhi feijão. Fui produtor de humus, adubo orgânico e muitas outras coisas aconteceram. Mas foram dias que renovaram os meus valores. Eu não sei quais são os seus valores, mas hoje uma das coisas que eu vim fazer aqui foi reacender os seus valores. Pense nos seus valores. Eu nunca havia cortado um cabelo, mas não tinha um cabeleireiro naquele lugar. Nós estávamos a 15 quilômetros da cidade, estrada de terra, não chegava, quando chovia ninguém passava. Cheguei a ficar ilhado. Falei, alguém tem que cortar o cabelo da turma. Eu me candidatei, enchi a cabeça do povo de caminho de rato, mas pelo menos ficou, a juba deu uma melhorada. Eu fui aprendendo a fazer algumas coisas e me tornei um palestrante depois de algum tempo. Não existe escola em Bauru que eu não tenha ido. Aqui em Lençóis eu fiz vários trabalhos com a prefeitura, Agudos e outros locais, Pederneiras, Bariri e outros. Tive um projeto chamado Projeto Vida dentro das escolas. Eu dei aula aqui no Interativo de Jaú, com um projeto para ajudar pessoas também na prevenção do uso de drogas. Ele não podia faltar aqui, a área de lazer, ou seja, o esporte. Um dos grandes aliados contra as drogas é o esporte. Então, se você puder promover a uma criança o esporte, ajudar. Hoje eu tenho uma chácara e eu tenho lá um campinho. E quando eu posso, eu falo para as crianças estarem lá conosco. E às vezes eu promovo uma reunião para que a gente possa trabalhar a prevenção e ceder um lugar para que as crianças estejam ali. Porque o esporte é um aliado. Eu me lembro que isso me ajudou muito durante a minha, abre aspas, recuperação. Compartilhando com vocês uma das minhas primeiras conquistas, uma Brasília branca, carburação dupla. Quem é que teve? Ninguém quer uma Brasília, né? Hoje com os carros elétricos, mas isso tem a ver com valores, tem a ver com aquilo que um dia eu quis e eu comecei a reconquistar, porque os meus valores foram readquiridos. Conquistei aquilo que demorou mais de 10 anos. Eu confesso para vocês que eu chorava por uma mulher. E a minha esposa, eu estava na horta, e é triste um dia, porque eu morei lá, diga-se de passagem, nesse lugar durante 10 anos. Eu costumo dizer para as pessoas que lá foi uma espécie de campo missionário na minha vida. As pessoas até achavam que eu era louca, inclusive meu pai falou assim, para que você está aí? Eu sou de Belo Horizonte, minha casa tinha 10 cômodos, 5 banheiros, e eu falei para meu pai, eu preciso. Eu preciso devolver para essas pessoas aquilo que eu ganhei. Foi isso que eu disse para ele. E eu estava lá na horta, e aí eu olhei para cima, assim, passou um helicóptero. Falei, puxa vida, quem será que está naquele helicóptero ali em cima? E passou um tempo, eu conheci uma moça, e essa moça foi a única pessoa que me olhou com dignidade. Eu morava numa casa de madeira, dentro dessa comunidade. Eu vinha muitas moças, e elas me olhavam
com muito desdém. Eu sentia aquilo. Já fazendo psicologia, sentia muito mais ainda. E aí, ela foi contar a história dela, e ela era engenheira elétrica da CESP, e uma das funções que ela tinha era ver essas torres de alta tensão. E ela falou assim: eu passo por aqui diversas vezes, conferindo os cabos de alta tensão da CESP. Enfim, ela se tornou a minha esposa. Eu nem estava formado, e ela já tinha mestrado, inclusive engenheira de segurança da CESP durante muitos anos, hoje aposentada. É uma conquista, porque os valores foram reativados. Você pensa assim: que história legal. Agora chegam os filhos, só faltam os filhos, não é isso? Está aí, Ana Flávia e Sofia. Ana Flávia veio primeiro. Ana Flávia, uma menina doce, que estava falando hoje com Marcela, ela tem 19 anos, quem olha para ela pensa que ela tem 13, uma menina muito doce. E depois veio a Sofia, e aí nós viajamos por vários locais, conhecemos França, Estados Unidos, Suíça, foi tudo muito maravilhoso. E aí você pensa assim: puxa, que vida bacana, né? Acabaram-se os problemas? Eu quero dizer para vocês que um dia Deus quis levar a Sofia, e aos 12 anos Ele me tirou ela. Ela era uma ginasta, e ela em casa, ela teve uma queda que foi fatal. Foi no domingo, dia 1º de setembro. Fazem 5 anos. Eu não estou aqui para dizer para vocês que está sendo fácil a minha vida. Eu estou aqui para dizer que a vida é essa, mas eu não abro mão dos meus valores. Eu não culpo a Deus por isso, e nem acho que eu perdi. Eu tive um anjo comigo durante 11 anos. A minha ótica para ela é essa. Ela me ajudou muito. Eu tenho algumas coisas que, se eu começar a falar, era difícil, mas hoje eu entendo que o que aconteceu deveria ter acontecido. E nós vamos chegar a um ponto da nossa vida que nós não explicamos tudo, nem Freud explica, mas a gente precisa continuar lutando pelos nossos valores. E eu espero que você lute pelos seus. Eu queria agora fazer uma dinâmica de encerramento com vocês, que faz parte dessa palestra também. Por gentileza, pedir a Marcela para dar essa folha a todos. Desculpe aí se eu me emocionei. Eu queria pedir para vocês assim: pegue uma caneta ou duas, né? Mas eu acho que tem mais de 50 pessoas, dá para usar aí essa caneta. E é bem simples, você vai desenhar o que você quiser. Desenhe aí o que você quiser, do jeito que você souber, alguma coisa que você goste, o que você quiser. A informação é apenas essa: desenhe o que você quiser, em apenas 1 minuto. Assim que chegar na sua mão o último, vai ter 1 minuto para essa tarefa, tá bom? Por gentileza. Todo mundo já pegou a folha? Pode passar para isso, por favor. Deixa eu pegar um pouco aqui, que eu vou estar lá atrás, não adianta. Obrigado. Aí vem de trás para frente aqui, por favor.
Acho que as canetas também. Deixa eu pegar algumas aqui. Licença. Aqui. Obrigado. Tudo bem, pessoal? Desenhe o que você quiser. Tem 1 minutinho, hein? Todos com a folha, a caneta. Contagem regressiva agora, hein? Todos já pegaram. Muito bem, vamos mexer o esqueleto agora. É o seguinte: se você já fez aí, quem ainda não fez, desenhe o que você quiser, um desenho rápido e simples. Ótimo. Tá bom, agora você vai só escolher uma pessoa. Aliás, antes você vai colocar o seu nome. Coloca o nome atrás da folha. Coloque o seu nome atrás da folha. Pode sair do lugar, escolha uma pessoa e dê para essa pessoa aí. Isso, ninguém levantou, levantar, isso. Escolheu, ótimo. Você escolheu. Muito bem. Parabéns. Ótimo. Muito bem. Agora a informação é a mesma. Desenhe o que você quiser. Só que agora a coisa vai acelerar. Toda vez que eu falar passa, você vai passar para uma pessoa rápida, tá bom? Desenhe o que você quiser aí. E quando eu falar passa, você passa para uma pessoa rapidamente. Passou. Desenhe o que você quiser. Passou. Pode passar. Passou. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Passou. Passou. Agora vamos encerrar aqui da seguinte forma. Bem rapidamente, quero agradecer vocês pelo sorriso que eu vi de muitos. E eu quero assim antecipar aquilo que talvez você tenha na sua mão aí, e você vai me dizer: o desenho que era meu deve estar na mão de alguém, e você nem sabe o que ele está fazendo com o seu desenho. Se eu pedir a alguém para pegar novamente o seu desenho, por exemplo, qual o nome que está aí? Cadê o Lucas Vinícius? Está do lado dele. Ô Lucas, fala só você uma coisa positiva e uma coisa negativa que fizeram no seu desenho.
nada positivo, nada negativo. Eu quero resumir para vocês o seguinte: essa folha é a sua vida. Ela foi entregue a você em branco, e você teve a oportunidade de desenhar nela aquilo que você queria. Só que tem um detalhe: a nossa folha, a nossa vida passa na mão do outro, quer você queira ou não, quer nós queiramos ou não, ela passa na mão do outro, e às vezes nós nem sabemos na mão de quem passa. Agora, a grande diferença é quando ela passar na sua mão a vida do outro, o que você vai fazer por ela. Eu espero que nesse momento, onde a vida de vocês passaram nas minhas mãos, eu tenha impresso algo positivo, eu tenha desenhado algo que construa na sua vida, eu tenha levado você a refletir sobre os seus valores, a refletir sobre a vida, sobre a importância da espiritualidade e sobre a importância de prevenir, não apenas usar drogas, mas de prevenir e usar bem a sua curiosidade. Que Deus abençoe vocês. Meu muito obrigado.